Nós adultos, vamos continuar as nossas exposições na segunda epístola de Pedro. E hoje, como já falado pelo reverendo Mauro, nós vamos falar um pouquinho sobre os falsos mestres e os falsos ensinos procedentes dos falsos mestres. Este é um dos propósitos de Pedro ao escrever esta carta para os cristãos que se encontravam ali na Ásia Menor. Ele combate com veemência os falsos mestres e os seus ensinos errôneos, porque eles estavam contaminando aquela igreja e estavam fazendo um desserviço para o crescimento de santidade dos crentes daquela região. E aqui, especificamente no capítulo de número 2, nós vemos Pedro fazendo este combate, onde ele apresenta as características destes falsos mestres, onde ele apresenta os seus pecados, expõe os pecados dos falsos mestres e deixa muito claro que a condenação deles já está certa. Isso que nós vamos ver hoje. Mas apenas para relembrarmos, no primeiro propósito de Pedro ao escrever a sua carta, no capítulo 1, nos 11 primeiros versos, nós vimos o quão privilegiados nós somos, porque Deus nos chamou para a sua graça, pela sua graça salvadora, e nos presenteou com a vida eterna, e nós vimos que nós fomos capacitados por Deus e somos capacitados por Ele para vivermos a vida de acordo com a vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle. Nós vimos também que para demonstrarmos e confirmarmos o nosso chamado, a nossa salvação, nós precisamos desenvolver algumas qualidades que são acrescentadas à fé e que têm como o objetivo último o amor, que Pedro coloca como sendo, reafirmando o ensinamento e relembrando o ensinamento de Cristo, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E o alvo desta confirmação da nossa vocação é colocado por Pedro como sendo o alvo final, a vida eterna. Nós precisamos viver os nossos dias almejando a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos fazer isso e demonstraremos que fomos chamados por Deus através dos nossos frutos. E os nossos frutos vão então confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. E vão nos motivar a andarmos em santidade. Aí nós continuamos a leitura do primeiro capítulo. E a partir do verso de número 12, Pedro ele mostra então o seu propósito. E o propósito de Pedro era relembrar aqueles irmãos do verdadeiro ensino que vem do Senhor. E ele deixa isso muito claro. Ele fala assim: olha, eu sei que eu vou partir, eu vou deixar este tabernáculo, mas fiquem tranquilos que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar trazendo à memória os verdadeiros ensinos. E mesmo depois da minha morte, o verdadeiro ensino passados por mim, eles estarão escritos e vocês serão relembrados deles. E ele mostra então que o verdadeiro ensino se encontra em Jesus, na sua obra, e ele foi testemunha ocular para o verdadeiro ensino. E principalmente aqui, sobre a vinda e o retorno, na verdade, de Cristo Jesus. E ele cita o momento da transfiguração, onde ele viu a glória de Cristo de uma forma completa. Mas ele também mostra que o verdadeiro ensino vem através do testemunho dos profetas. E aqui ele enfatiza que as escrituras sagradas, elas são inspiradas por Deus. E através delas que nós conhecemos o nosso Salvador e o verdadeiro ensino. Então, após deixar claro qual era o verdadeiro ensino,
De onde vinha o verdadeiro ensino? Pedro, então, ele começa o capítulo 2 falando sobre os falsos mestres. E o objetivo da nossa vida como cristãos é crescer em Cristo. E se nós não aprendermos a reconhecer e a resistir os falsos mestres e os seus falsos ensinos, nós seremos puxados cada vez mais para baixo. E nós não cresceremos em Cristo. Nós não desenvolveremos o nosso caminhar em santidade se nós não tivermos delimitado na nossa mente o que é o verdadeiro ensino e o verdadeiro mestre, e o que é o falso ensino e o falso mestre. Então, Pedro, ele começa o capítulo 2 dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graça porque o Senhor nos permite estudarmos a Tua Palavra. Nós te agradecemos, pois nela nós encontramos o verdadeiro ensino do Senhor. E o Senhor, na sua sabedoria, sabendo da nossa incapacidade, da nossa tendência pecaminosa em ouvirmos falsos mestres e falsos ensinos, o Senhor deixa claro na sua palavra como eles são e o que eles podem fazer e qual é o fim deles, para que possamos crescer em Cristo cada dia mais, reconhecendo estes falsos mestres e resistindo aos seus ensinos. Por isso, Senhor, nesta manhã nós clamamos a Ti que tenha misericórdia do Teu povo mais uma vez. Que a Tua palavra possa ser ouvida por eles. Como já oramos anteriormente no início do nosso culto, que os nossos corações estejam voltados para o Senhor e com o desejo de aprendermos e vivermos segundo a Tua vontade. Pai, tenha misericórdia do Teu servo que irá expor a Tua palavra, e que ela seja feita com a fidelidade ao Senhor e à Tua palavra. É isso que nós clamamos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nestes 3 versos nós conseguimos ver Pedro apresentando o perfil dos falsos mestres. E quando nós observamos este perfil, nós vemos primeiro a primeira declaração de Pedro, que no Antigo Testamento, lá atrás, no meio dos profetas, haviam os falsos profetas, e eles muitas vezes falavam com o intuito de confundir o povo. É interessante que quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que os falsos profetas do Antigo Testamento eram reconhecidos por 3 características. Eles não falavam com autoridade divina, a sua mensagem não continha a boa nova do Evangelho, e eles foram reconhecidos como dignos de condenação. Então, quando um homem no Antigo Testamento se levantava para falar como um profeta, essas 3 características eram observadas. Se eles estavam falando, da parte de quem eles estavam falando? Da parte de quem? Quem era o autor daquela mensagem? E um falso profeta, ele tinha a sua mensagem fora de Deus. A autoridade dela não vinha de Deus. Então o povo ainda olhava e via se a mensagem, daquela profecia, ela tinha o seu foco em Cristo. Eles não conheciam Cristo ainda, mas ela deveria apontar para a esperança vindoura. E nós olhamos que muitos dos falsos profetas levantados, eles não tinham essa boa nova. E automaticamente eles eram reconhecidos como homens dignos de condenação.
Na Escritura Sagrada nós vemos 3 momentos onde o Senhor Deus declara a sua total oposição a estes falsos profetas. E quando nós lemos em Deuteronômio, capítulo de número 13, verso de número 5, nós lemos assim: este profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra Deus, contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E no capítulo 18, no verso 20, ele diz assim: porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que ele falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então o Senhor, ele instrui o povo de Israel a condenar à morte profetas que pregassem rebeldia contra o Senhor e que pregassem palavras que não viessem dele e que teriam o efeito de desviar o povo dos seus caminhos. Quando nós olhamos ainda em Jeremias, capítulo 23, verso 14, nós vemos que o Senhor compara os falsos profetas a Sodoma, pois eles cometem adultério e andam em falsidade. E Pedro, ele desenvolve toda a sua linha baseada nisso, neste padrão estabelecido pelo Senhor. E ele exemplifica, nós vamos ver no restante do capítulo 2, que estes falsos mestres que ele estava combatendo eram homens que tinham uma irregularidade nas suas vidas. Eram homens que tinham a tendência de desvirtuar a sua sexualidade, homens que tinham como objetivo nutrir uma vida de impiedade. E o Senhor ainda no Antigo Testamento, advertindo contra os falsos profetas, ele diz que ele lança a sua ira sobre estes profetas, estes homens que tinham visões falsas e profetizavam mentiras. Nós vemos diversos outros textos, mas apenas esses 3 momentos onde o Senhor claramente instrui contra os falsos profetas, nós já podemos ver que eles não eram aceitos por Deus. E o padrão não havia mudado. O povo ali no Novo Testamento que haviam sido evangelizados depois, eles também deveriam manter esse padrão e eles não deveriam aceitar os falsos mestres e os falsos ensinos. E Pedro diz que eles surgiriam, que não adiantaria escapar, eles apareceriam, eles se levantariam no meio do povo e iriam ensinar coisas errôneas. E nós vemos que o grande objetivo seria alcançado, onde eles lançariam heresias dissimuladas, com o objetivo de renegarem o soberano Senhor, que resgatou o seu povo através de Cristo. E eles trariam sobre eles a destruição. Então, o grande objetivo dos falsos profetas é desconstruir o verdadeiro ensino pautado nas Escrituras e fazer com que o crente renegue a soberania de Deus e renegue o próprio Deus. Então ele começa a mostrar essas características dos falsos mestres daquela época e daqueles que surgiriam. E ele mostra que eles dissimulariam heresias destruidoras. Nós vimos no capítulo 1 que estes homens, eles criaram e inventaram fábulas para desvirtuar o povo. Era do feitio destes homens agirem sorrateiramente, se apresentando muitas vezes com conceitos deturpados, com uma sutileza que a igreja não percebia. E eles faziam isso
de uma maneira engenhosa, planejada, e eles iam disseminando o falso ensino e faziam que o falso ensino parecesse um verdadeiro ensino. E o povo então começava a seguir um falso ensino iludidamente. É interessante quando nós olhamos essa expressão heresias, e naturalmente, mesmo se nós não conhecêssemos o seu significado, ela não soaria muito bem. Já é um termo pesado e que denota algo ruim. E quando nós olhamos ainda para o seu significado, nós vemos que é algo que é deturpado, algo que não condiz com a realidade. E nós comparamos a linguagem que Pedro usa no seu primeiro capítulo, anteriormente na sua epístola, dizendo que eles criaram fábulas, mentiras. E quando nós percebemos essa dissimulação toda, nós podemos ver o quão prejudicial e danoso é o falso ensino no meio da igreja. Outra característica mostrada por Pedro sobre os falsos profetas, os falsos mestres, é que eles eram populares. Infelizmente, falsos mestres têm ganhado popularidade no meio cristão. E normalmente eles conquistam a sua popularidade por meio de palavras que não procedem de Deus. Homens que prometem coisas que a palavra de Deus não promete. Homens que profetizam coisas que a palavra de Deus não profetiza. Homens que declaram coisas que a palavra de Deus não declara. E estes homens ganham a atenção e a popularidade de diversas pessoas, pois eles falam de forma sutil. E muitas vezes as suas palavras são mel aos ouvidos do povo. E estes homens têm encaminhado muitas pessoas a se distanciarem de Deus. É interessante quando nós observamos essa característica e a próxima característica, nós observamos que estes falsos mestres, eles não ficaram apenas lá no primeiro século. E quando nós olhamos hoje, no século 21, nós vemos que estes falsos mestres, eles continuam com as suas igrejas, com seus salões cheios, porque eles estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. E muitas vezes, para pregar aquilo que o povo quer ouvir, a palavra de Deus não é pregada. Muitas vezes homens são atraídos pelas práticas libertinas. E nós podemos observar quantos mestres renomados, populares, são desmascarados por escândalos. São desmascarados pelas suas práticas não cristãs. Mas eles continuam atraindo seguidores por causa das suas palavras doces e que aguçam os nossos ouvidos. Quando nós lemos Mateus, o próprio Cristo, ele mostra que estes falsos mestres, eles se apresentam como ovelhas, mas na verdade eles são lobos ferozes, que estão prontos para devorar aqueles que o seguem. O texto ele usa uma expressão mostrando que estes homens que ganham a popularidade, eles infamam o caminho da verdade. Muitos deles passam a desacreditar o caminho verdadeiro. Fazem com que os seus ouvintes
passem a ter nojo, desgosto de ouvirem o verdadeiro ensino. E eles conseguem fazer isso de forma sorrateira e sutil. E é interessante que aqui Pedro mostra uma das características que revela a motivação destes falsos mestres. E o verso de número 3 mostra que eles são movidos pela avareza. O desejo de ter dinheiro é a grande motivação de muitos falsos mestres. E é interessante que eles apresentam ao povo uma história distorcida, com o único intuito de explorar os bens dos seus ouvintes, criar fundos para a sua própria conta. E aqui nós vemos a atualidade dessas palavras. Quando nós olhamos algumas revistas que saem aí a rendimentos ou bens de determinados mestres que estão nos nossos dias, nós vemos que estes homens têm apenas o intuito de ganhar dinheiro. E eles enganam, eles iludem os seus ouvintes. Mas esta característica, essa última característica deles, deve ser também observada por nós. A condenação deles está garantida. O verso de número 3 encerra, e Pedro vai reforçar isso, que o juízo deles já está lavrado, e ele não tarda, e a destruição destes falsos mestres e dos seus ensinos não dorme. Nós precisamos entender e aprender a olhar para os mestres que ouvimos e vermos neles se eles têm essas características ou não. Se eles tiverem essas características, para crescermos espiritualmente, nós precisamos resistir a eles. Porque senão não cresceremos em santidade, se dermos ouvidos aos falsos mestres. O texto continua, no verso de número 4, dizendo: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então ele encerra o versículo de número 3 dizendo que a condenação já está garantida. E aqui ele usa 3 exemplos para mostrar essa diferença entre condenação e salvação. E o primeiro exemplo que ele usa, mostrando o julgamento de Deus sobre o pecado, a ira de Deus sobre aqueles que desvirtuam a sua lei e se rebelam contra ele, é o exemplo dos anjos. Pedro aqui ele não usa um texto bíblico, uma história bíblica como os 2 outros exemplos que ele dá, mas ele apresenta a tradição histórica do povo de Deus, onde os anjos que se rebelaram contra Deus foram lançados fora da presença de Deus e foram lançados no inferno. É o termo que Pedro aqui usa para marcar este local de sofrimento, de dor, este local de morte.
Então nós vemos aqui que o Senhor não poupou nem os anjos que estavam próximos a Ele, que estavam ao redor do seu santo trono, quando eles pecaram, quando eles se rebelaram e quiseram ser como Deus. Eles foram então enviados para o inferno, um lugar de sofrimento e de dor. E ele continua então mostrando a ira de Deus sobre aqueles que vivem debaixo do falso ensino. E ele fala sobre o dilúvio. Reverendo Mauro já expôs e já está no YouTube, você consegue observar lá a exposição sobre o dilúvio e Noé. Mas ali nós lemos no texto que a corrupção, a impiedade dos homens chegou a tal ponto que o Senhor resolveu então extinguir os homens. E aqui no dilúvio nós vemos uma marca distintiva da condenação de Deus. Ele salva 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E aqui nós vemos que a condenação de Deus, ela é real, ela é presente, e Deus manifesta sua ira pelo pecado, mas Ele também age com graça. E Ele acha graça diante daqueles que Ele escolheu, e Ele os salva da destruição, Ele os salva da sua ira. E nós vemos aqui um terceiro exemplo, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. E quando nós lemos o texto bíblico que será exposto ainda pelo reverendo Mauro, nós vemos a situação que aquela cidade se encontrava de imoralidade sexual, de imoralidade em relação à transgressão clara da lei de Deus. Aqueles homens não nutriam nenhum relacionamento com o Senhor. Então o Senhor Deus usa Sodoma e Gomorra e outras cidades ali para servirem de exemplo, para mostrar a sua intolerância com o pecado. E quando nós olhamos no decorrer das Escrituras, nós podemos ler em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias e Amós, que eles colocam Sodoma e Gomorra como este exemplo e como um sinal que a ira de Deus vem contra aqueles que transgridem e vivem no falso ensino. Ele mostra que Deus não se agrada do pecado do homem. E quando o próprio Cristo, em Mateus nos relata que ele mostra e ele compara a destruição dessas cidades com o juízo que aguarda o descrente, nós podemos ver que viver debaixo do falso ensino é sinal certo de uma caminhada rumo à destruição. É uma caminhada direta e reta rumo à ira de Deus. E após esses exemplos, Pedro ele faz questão de dizer: o Senhor poupa os seus. Ele salva aqueles que Ele escolheu. E nós vemos no exemplo de Sodoma e Gomorra o Senhor separando Ló e a sua família. Mas é interessante que a esposa de Ló ainda estava encantada com a vida libertina daquela cidade. E ela então desobedece ao Senhor e olha para trás e se torna uma estátua de sal. E ali então restam apenas Ló e as suas 2 filhas. O Senhor sabe como preservar os seus e como salvar os seus. Mas nós precisamos lembrar também que a ira dele estará sobre aqueles que pregam e desvirtuam a sua palavra, e aqueles que vivem de forma libertina e de acordo com a sua própria vontade.
Então Pedro, ele continua na segunda parte do verso de número 10. Agora ele inicia os detalhes do pecado, dos pecados daqueles falsos mestres. E ele começa dizendo assim: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto branqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Quando nós observamos este bloco do texto, Pedro então ele detalha os pecados dos falsos mestres, e que aqueles que seguem os falsos mestres estão fadados a cometerem. E ele começa então falando da arrogância destes falsos mestres. Eles audaciosamente são insolentes, e o texto mostra que eles não têm medo, eles não temem em maldizer as autoridades superiores. Já já a gente volta nas autoridades superiores. Eles são arrogantes, eles acham que detêm a verdade em suas fábulas engenhosamente criadas. Eles são presunçosos e convencidos, cujo objetivo de vida é a gratificação própria e os prazeres físicos. Pedro aqui, então, ele diz que estes falsos mestres, eles não temem o falar contra, o maldizer as autoridades superiores. E aqui nós precisamos entender essas autoridades superiores. Aqui Pedro, com o texto correlato em Judas, ele mostra que essas autoridades superiores são os anjos caídos. E o texto de Judas, o verso 8 e 9, dizem assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, também falando dos falsos mestres, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E aqui nós temos a base da argumentação, e ele diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui estes falsos mestres, eles têm a audácia de muitas vezes falar e ser maldizente quanto aqueles que nem os próprios anjos, que são conhecidos aqui como maiores em força e poder, fazem. E nós vemos o quão fácil é vermos falsos mestres brincando com o diabo e confrontando o diabo e maldizendo o diabo. Aqui eu não estou dizendo que nós precisamos adorar, que nós precisamos servir ao diabo. Mas estou dizendo que aqui o verdadeiro cristão e o verdadeiro mestre, ele não precisa ficar difamando aquele que foi lançado no inferno por Deus. Ele não precisa ficar brincando com estas coisas.
E estes homens, então, eles vivem uma vida de blasfêmia. Depois do que Pedro diz que eles cometem essa insolência de maldizer essas autoridades que são superiores a ele, eles são considerados como brutos, irracionais e homens que foram naturalmente feitos para serem presas da destruição. E eles falam mal daquilo que eles são ignorantes e não conhecem. E destroem muitas pessoas por causa da sua arrogância. Quando nós olhamos para o verso de número 13, nós vemos que estes homens, eles têm um grande problema com o pecado da sexualidade. E eles começam a perverter aquilo que a Bíblia fala sobre sexualidade. E começam a autorizar determinadas práticas. E o Pedro diz que eles mesmos vivem debaixo dessas práticas. E o texto diz, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Muitos destes homens que são tidos como grandes mestres, por trás deles há um pecado grande chamado adultério, desvirtuação sexual. E tudo que eles fazem com esses olhos cheios de adultério e não cheios da glória de Deus. Tudo que eles fazem com estes olhos contaminados com a impureza e cheios de pecado. E o texto mostra que um grande problema é que estes homens ainda têm a ousadia de participar desta comunhão com os cristãos. E eles, com os olhos cheios de adultério, com a sua vida num lamaçal de pecado, eles ainda sentam à mesa e repartem o pão, nutrindo comunhão assim com os cristãos. Nós precisamos parar de nutrir comunhão com falsos mestres e falsos crentes que estão com os seus olhos cheios de adultério e a sua vida cheia de pecado. Porque enquanto não enxergarmos isso, nós não reconheceremos o falso mestre e o falso ensino, e consequentemente nós não cresceremos diante do Senhor. E o texto ainda mostra o terceiro pecado que estes falsos mestres estão cheios e não se saciam deles, que é a perversidade. E Pedro aqui ele usa um termo que é muito comum a ele como pescador. E ele diz assim: eles estão engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. O engodar aqui é o jogar a isca. Então aqueles que são mais pescadores do que eu vão saber bem o que é isso. Algumas vezes eu pratiquei a pesca, poucas vezes. Então você coloca ali no anzol a sua isquinha, com o intuito de enganar um peixe que vai estar mais descuidado. E ao jogar a vara, isso você fica esperando aquele peixe descuidado morder a sua isca. E o que acontece? Você pegou o peixe e ele é seu. E os falsos mestres fazem a mesma coisa. Eles colocam a sua falsa doutrina, a sua heresia no anzol. E ele joga o seu anzol dentro do aquário dos outros. E ali ele espera aqueles peixes que estão descuidados morderem aquele anzol
E ao morderem aquele anzol, eles estão mordendo um falso ensino. Mas nós só morderemos este anzol se nós deixarmos de nos vestirmos com a armadura de Deus. Nós só morderemos este anzol se nós não dermos ouvidos às admoestações das Escrituras. E estes homens são perversos, porque eles jogam a isca para mordermos a isca, simplesmente para saciarem o seu desejo avarento, o seu desejo por dinheiro, o seu desejo pelo pecado. Então estes são os pecados que Pedro detalha sobre a vida dos falsos mestres. E nós precisamos nos lembrar deles. E o texto então vai para a parte final dizendo: estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar, verso de número 20, enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quando nós observamos as duas primeiras sentenças do verso de número 17, descrevem como é o conteúdo do ensino e os próprios falsos mestres. Nós podemos dizer que eles são totalmente vazios e que os seus ensinos não têm consistência alguma. O texto diz que eles são como uma fonte que não tem água. Está lá bonita, pronta para jorrar a água, e todo mundo vai até essa fonte quando tem sede, esperançoso de achar água, mas não tem água. E ele mostra que estes homens são como a neblina, que aparece apenas no temporal, mas quando o sol desponta, aquela neblina se vai, não tendo constância alguma, não tendo nenhuma firmeza. E ele mostra que eles seguem enganando os seus leitores, os seus ouvintes. Mesmo sendo vazios e mesmo não tendo constância, eles continuam atraindo multidões, jogando ali a sua isca. E o texto mostra que muitos desses ouvintes, eles são seduzidos por uma mentira. Muitos dos falsos mestres prometem algo que eles não podem dar. E o homem, por causa da sua gana de ser independente, por causa do seu desejo de andar pelas suas próprias pernas, ele é facilmente enganado com as mentiras de um falso mestre que promete uma falsa liberdade. E nós, ao olharmos para as Escrituras, nós lemos que a verdadeira liberdade é apenas Cristo que nos dá. E nós já ouvimos aqui
Reverendo Mauro falando que enganados são aqueles que acham que há liberdade fora de Cristo, porque eles são escravos do pecado. Eles vivem nessa escravidão. Eles vivem debaixo desta prisão, achando que estão totalmente livres. Estes falsos mestres, eles exploram o pecado que há no nosso coração, o desejo que há em nós de nos rebelarmos contra Deus. E eles exploram este fato e fazem com que nós nos tornemos seus escravos, pois nós ficamos cegamente confiados a eles. Então nós precisamos pensar que quando nós viramos as costas para a verdade, nós estamos virando as costas para Deus e estamos nos rebelando contra Ele. Estamos assinando não o nosso alvará de libertação, mas sim um alvará de escravidão. E continuamos presos às correntes daquele que nos seduziu. Por isso nós precisamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos aos falsos mestres, porque eles nos enganam usando o nosso pecado para nos atrair até eles. E o texto aqui então mostra a gravidade da situação dos falsos mestres. E ele usa dois exemplos que podem ser pesados, e Pedro simplesmente encerra a sua argumentação dizendo que estes falsos mestres, eles são como um cão que volta para se alimentar ou para ver o seu próprio vômito. E ele diz assim: eles são como uma porca lavada, que quando solta a primeira coisa que faz é dar aquele mergulho no chiqueiro e se sujar toda de novo. A condenação está clara para estes homens. A situação deles é deplorável. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e observarmos quem são os falsos mestres e quais são os seus falsos ensinos. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter um senso crítico apurado ao ouvirmos pregadores ditos cristãos, ditos evangélicos. Não é simplesmente ouvi-los e que bênção, está tudo na vida. Nós precisamos desenvolver este senso crítico também, pois senão ouviremos aquilo que vai nos distanciar de Deus, aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir. Nós precisamos ter um senso crítico ao ler determinados livros evangélicos. E às vezes nós pegamos vários livros e achamos a capa bonitinha, mas o conteúdo é falso ensino, escrito por falsos mestres. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos sempre nos lembrar que haverá falsos mestres, e eles sempre vão nos assediar. Eles sempre vão estar com a iscazinha lá pronta para pegar aqueles crentes mais descuidados que não têm buscado crescer em Cristo. Nós precisamos tomar cuidado, pois muitas vezes o pecado pode parecer mais atraente. E nós nos tornaremos como porcos lavados, que ao serem atraídos pelo pecado, se lançam no lamaçal novamente.
E nós precisamos manter a constante lembrança na nossa mente e nas nossas ações a obra redentora de Cristo, que é o verdadeiro ensino pregado por Pedro. Nós precisamos sempre nos lembrar disso, não apenas na nossa memória distante, mas no nosso dia a dia, pois isso nos ajudará a lutarmos contra os falsos mestres e os falsos ensinos. E nós podemos então declarar que apenas em Cristo, apenas nele nós iremos nos basear e viveremos apenas por ele.